Espero que você já tenha memorizado aí onde está o livro do profeta Ageu. Na semana passada eu dei algumas dicas e eu sei que os irmãos ficaram atentos. Eu falei, é fácil. Eu disse, depois do livro de Sofonias. Aí os irmãos, Sofonias, pastor, e antes de Zacarias. A forma mais fácil é você ir ali no Evangelho de Mateus e voltar algumas páginas. Agora, se você está com o celular, aí você está sendo desonesto, Aí não vale. Então, compre uma Bíblia, tá bom? Assim, de papel, assim. Aí você vai poder treinar e memorizar também a ordem dos livros da Sagrada Escritura. Nós encontramos, meus irmãos, na Sagrada Escritura, aqui no Antigo Testamento, 12 profetas menores. Esses 12 profetas foram muito importantes em duas fases para a nação de Israel. 9 desses 12 profetas profetizaram antes do exílio. Eles alertaram, advertiram o povo permaneceu no pecado e, por conta disso, eles foram levados para o cativeiro babilônico, povo de Judá. Os outros 3, no caso Ageu, Zacarias e depois Malaquias, mais à frente, pelo menos 100 anos depois ali de Ageu, os outros 3, eles profetizaram após o exílio. Eles são chamados profetas pós-exílicos, porque eles estão ali em Jerusalém, encorajando o povo na reconstrução do templo. É a mesma época aqui de Esdras, de Neemias. Aqui no capítulo de número 2, na semana passada falamos sobre o capítulo 1, e encontramos uma palavra importantíssima de encorajamento que o Senhor Deus envia ao seu povo naquele contexto de reconstrução, não só do templo, a reconstrução de suas vidas em Jerusalém. Após 70 anos de cativeiro, o povo está ali reconstruindo, o templo, e então Deus envia essa palavra de encorajamento que diz assim, versículos 1 a 9, no 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra, tão bela, tão rica, que traz tantos ensinos para a nossa vida. Abras o nosso coração, suplicamos, nos ajude a compreender a tua vontade. Por meio do teu Espírito, Pai, esteja trabalhando em nós. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero começar com uma pergunta bem difícil. Alguém aqui está fora de forma?
Não precisa levantar a mão. Já levantaram, já se entregaram. Não deu nem tempo. Vocês perceberam que eu levantei também. Quando nós estamos fora de forma, vivendo uma vida sedentária, tipo a minha, eu não sou exemplo nessa área, se torna extremamente difícil começar uma atividade física, não é mesmo? Se torna difícil. Mas em nossa teimosia, eu creio que você se parece comigo, nós dizemos assim, agora vai, vou começar. Agora, desde janeiro, meu filho me cobrou essa semana, pai, você falou em janeiro que você ia começar alguma coisa, né? Desde janeiro. Mas eu disse que era o primeiro semestre, né? Ainda não acabou. Mas a gente cria essa expectativa, né? Agora vai. E você, às vezes, começa. E você começa empolgado até, mas não consegue ir muito longe. Chega o desânimo, o corpo não aguenta e você acaba desistindo. E é por isso que alguns espertinhos, né? E que tem um pouco mais de condição, contratam um personal, né? Você tem um personal? Eu estou precisando de um personal trainer, alguém para estar comigo ali, né? Vamos lá, pastor. E a função do personal não é apenas te orientar acerca dos exercícios que serão necessários ali dentro da sua condição física. Não. A função do personal é estimulá-lo, motivá-lo. Ele vai te cobrar, né? Ele vai te apertar, ele vai tirar você ali daquela acomodação, e ele vai colocar metas, e ele vai te estimular. E nesse sentido acaba sendo muito útil. Isso prova que nós, infelizmente, precisamos de alguém para estar o tempo todo nos empurrando. Por isso que às vezes fala, não, agora arrumei um companheiro aí, né, de caminhada. Às vezes o Claudenir é meu companheiro de caminhada. Só que aí ele fica meio desanimado, eu também fico e acaba a caminhada. Mas a gente precisa de alguém, né, presbítero, para nos animar, para nos encorajar. Agora vamos pensar um pouco, né, mudando aqui dessa vida de esportes para a vida espiritual. Vamos pensar aqui na nossa carreira cristã. Veja, todos nós aqui temos muitas fraquezas. Todos nós, muitas fraquezas. E às vezes nós ficamos desanimados, cansados, nos sentimos sobrecarregados. E a nossa tendência, quando estamos fracos espiritualmente, é assim, nos afastar da obra de Deus. Estou cansado, não dá, estou desanimado. Né? E o interessante, irmãos, é que Deus, graciosamente, não apenas nos repreende, não apenas nos chama a atenção e nos dá uma boa disciplina, mas Deus, graciosamente, conhecendo a nossa estrutura, Ele sabendo que você é pó, sabendo que eu sou pó, Ele levanta pessoas em nossa caminhada cristã para nos encorajar. Talvez você é um encorajador, mas há pessoas que também acabam ali na sua própria vida, ao seu lado, te encorajando. Deus levanta pessoas para nos encorajar, e essas pessoas nos encorajam por meio da sua palavra. E é uma bênção contar com um amigo, um irmão encorajador. Fala assim, eu preciso encontrar aquela pessoa, porque estou precisando de encorajamento. Né? Isso é bom. E nessa passagem, o que encontramos é exatamente isso. Ageu, nas mãos de Deus, é esse personal. Né? Nas mãos de Deus, o profeta Ageu é usado para o encorajamento do povo de Deus que estava desanimado. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida nesta manhã. Deus chamou você aqui para quê? Para te encorajar, por meio da sua palavra. Eu vou brevemente aqui refazer esse contexto para que a gente consiga se situar melhor dentro da passagem bíblica. O povo judeu, como eu disse há pouco, permaneceu 70 anos lá no cativeiro babilônico. Esse povo ganhou a liberdade, esse povo retornou a Jerusalém com uma missão. E qual era a missão? A missão era muito simples, reconstruir o templo. Aquele grande templo de Salomão havia sido destruído e eles precisavam construir um novo templo. E eles começaram a obra, ficaram empolgados. Vamos reconstruir. Como eu disse,
se assemelha muito, esse povo é muito parecido com a gente, né? Agora vai, vamos lá, vai dar certo. Eles estavam empolgados, trabalharam 2 anos na obra. E estava ocorrendo certo progresso, mas surgiram algumas oposições de alguns povos que habitavam ali, principalmente samaritanos, e o povo ficou desanimado. E por estarem desanimados, aqueles judeus decidiram que abandonar a obra. Falaram, não, vamos deixar a obra de lado. E nessa ocasião, o profeta Ageu foi levantado, é o capítulo 1, né? Mensagem que foi pregada 1 mês antes dessa mensagem que acabamos de ler. O profeta Ageu foi levantado com uma mensagem da parte de Deus e uma mensagem de repreensão. O profeta Ageu vai lá e fala assim, o que está acontecendo aí? Por que vocês pararam a construção? Vocês estão invertendo as prioridades. Vocês estão cuidando da casa de vocês. Essas casas estão extremamente aí, né, luxuosas, mas a minha casa, o templo, permanece em ruínas. E então Deus envia o profeta Ageu com uma palavra de advertência. A casa ficou parada aproximadamente, o templo, né, ficou parado na obra aproximadamente 15 anos. É muito tempo, 15 anos. O profeta Ageu vai lá, repreende o povo, e o povo parece que acordou. Eles se arrependeram, e nós vimos na semana passada aqui no capítulo 1, que eles retomaram a obra, depois de 15 anos. Ah, vamos construir sim. Deus não está nos abençoando, Deus está nos amaldiçoando. E eles então retomam a obra e ficaram empolgados. Vamos lá, agora vai, agora está tudo certo. Trabalharam 1 mês na obra. Depois de 1 mês, novamente estavam desanimados. Mas nessa ocasião, ao invés de Deus enviar o profeta para repreendê-los novamente, nessa ocasião Deus envia o profeta para encorajá-los, para levantá-los, para animá-los. Por isso que essa mensagem do capítulo 2 é uma mensagem de encorajamento para aqueles que estão desanimados na obra de Deus. Detalhe, meus irmãos, a mensagem, ela foi pregada pelo profeta Ageu num dia de festa. Eu vou pedir para que você olhe novamente o verso 1. Diz assim, no 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, exatamente nesse dia, 7º mês, 21º, era o dia em que se encerrava a festa dos tabernáculos. O povo estava lá em Jerusalém celebrando essa festa. Essa era uma festa importante para o povo judeu. Eles, nessa festa, se lembravam da providência de Deus enquanto eles caminharam pelo deserto. Eles habitaram em tendas, né? Então era a festa das tendas, era a festa dos tabernáculos. Eles ficavam por um tempo ali, literalmente, morando em tendas, né, para se lembrar de como Deus havia sido providente para com a vida deles durante aquela caminhada em todo o deserto. Então o povo estava reunido, era uma ocasião, vamos dizer, festiva, era um tempo de celebração, era um tempo para eles assim festejarem. Aliás, a palavra Ageu significa festivo, mas o povo estava o quê? Desanimado. O povo estava desanimado. Eles não estavam empolgados, estavam desiludidos, sem esperança. Olhavam lá para aquela construção pela metade do templo, está difícil, está complicado. E Deus envia o profeta com essa mensagem, como eu disse, de encorajamento, né? Esse é o tema da mensagem, encorajando servos desanimados. Encorajando servos desanimados na obra. Basicamente, a passagem ela está dividida em 3 partes. Na primeira parte, irmãos, nós encontramos aqui versículos 1 a 3, encontramos aqui a fraqueza do povo, é o problema que eles estavam enfrentando, né? A fraqueza do povo. Depois dos versículos 4 e 5, você vai encontrar o encorajamento de Deus, Deus levantando o povo, dizendo, sigam adiante. E por fim, aí nos versículos 6 a 9, você vai encontrar a gloriosa promessa de Deus. Deus encoraja o seu povo, mas esse encorajamento está fundamentado em uma gloriosa promessa. Então vamos começar falando então da situação do povo, né? O problema, a fraqueza do povo de Deus. Então veja o que diz aí novamente
o versículo de número 2 e 3. Ageu foi até aquele povo. Diz assim: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, ou seja, a mensagem era para a liderança e para todo o povo. E aí, Deus é bem específico aqui no versículo 3. Olha o que ele diz: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa, ou seja, o templo, na sua primeira glória? Está se referindo ao templo de Salomão. E como a vedes agora? Não é ela, no caso aqui a segunda casa, como nada aos vossos olhos? Irmãos, é tão interessante observar, né, como Deus assim, ele é amoroso para com o seu povo. Ele repreende, ele disciplina, mas ele também manifesta amor. Perceba, Deus, ele conhece a fraqueza do seu povo. Muitas pessoas não sabem que você precisa de encorajamento, mas Deus sabe que você necessita de encorajamento. Deus sabe que você é carente de encorajamento constante para não desistir na obra. Deus sabe disso. Talvez o pastor não saiba, mas Deus sabe. Deus sabe que você carece de encorajamento constante para não ficar desanimado na sua obra. Veja, todos os domingos você vem a esse local. Eu espero, né? Procure não faltar nos cultos. Todos os domingos você vem a esse local, você se assenta aqui e você ouve a palavra de Deus. Veja, neste local, o Deus que conhece a sua vida, o Deus que conhece as suas fraquezas, neste local, Deus constantemente lhe traz encorajamento por meio de sua palavra. Neste local, Deus te encoraja, te levanta por meio da sua palavra. O que estava acontecendo aqui? Veja, os anciãos foram aqui o alvo central dessa profecia. Quem eram os anciãos? Eram os membros mais antigos da comunidade judaica. E eles estavam assim muito desanimados, estavam tristes. O templo começou a ser reerguido, eles estavam profundamente desanimados e tristes. Por quê? Porque eles tinham visto, eles viram a glória do grande templo de Salomão. O grande templo de Salomão havia sido destruído há 66 anos. Então aqui é um grupo de homens idosos, e eles estão ali diante daquela nova construção. Eles passaram pelo exílio, eles retornaram do exílio, eles estavam com uma expectativa. Quem sabe esse novo templo, né, esse segundo templo, também não vai ser revestido de alguma glória. Mas quando eles viram a reconstrução, já começando pelos alicerces, né, que haviam sido lançados alguns anos atrás, pelo menos uns 15 anos, eles choraram. Aí o povo recomeça a obra aqui, e lá estão os anciãos olhando para aquele templo, eles estão extremamente decepcionados. Por quê? Porque o segundo templo, construído sob a liderança de Zorobabel, era insignificante diante do grande templo de Salomão. O primeiro templo, meus irmãos, construído por Salomão, era um templo assim glorioso. Vamos imaginar aqui, né? Esse templo, ele era cheio de glória, não apenas por conta do aspecto arquitetônico, mas ele era um templo glorioso porque esse templo simbolizava o triunfo da nação de Israel. Esse templo, meus irmãos, ele simbolizava a independência política, a independência religiosa, a independência econômica de Israel. Só para os irmãos terem uma ideia, os comentaristas, quando fazem aqueles cálculos matemáticos, dizem que pelo menos foi utilizado ali 3.800 toneladas de ouro. Teve alguém que quis fazer uma conta em reais. Eu não sei se essa conta está muito certa, mas ele falou que o valor seria aí mais ou menos 600 bilhões de reais, o que havia dentro do templo. 600 bilhões de reais, em prata e ouro.
O chão era revestido de ouro, as paredes eram revestidas de ouro, havia muito ouro, havia muita beleza e havia muita glória, porque a glória de Deus se manifestou naquele templo. E agora os anciãos estão ali olhando aquela nova construção e há uma decepção. Aquele sentimento, sabe, assim, frustrante. Porque o segundo templo que eles estavam levantando não chegava nem aos pés da beleza, do esplendor do grande templo de Salomão. E Deus, irmãos, olha que interessante, ele vai ao encontro do seu povo e ele não diz assim, o templo não é tão ruim não, o templo é bom, tá feinho assim, mas tá bom, não. Deus fala assim para o povo, olha que interessante, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira agora, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Veja, Deus, para encorajar seus filhos, ele não nega ou não ignora a realidade da situação. Às vezes nós queremos encorajar algumas pessoas e falar, não, tá bonitinho, tá horrível, né? Tá bonitinho, tá arrumadinho, né? Não é aquela coisa, mas, poxa vida, tá bom, né? Parece que a gente não é tão sincero quando queremos encorajar algumas pessoas. Mas Deus aqui ele está encorajando o seu povo e ele é extremamente aqui sincero, objetivo. E ele faz 3 perguntas retóricas para mostrar que ele compreendia o sentimento daqueles anciãos. Deus ele está dizendo, eu conheço a frustração, o desânimo, eu conheço aquilo que se passa no coração de vocês. Irmãos, Deus conhece o nosso coração e Deus sabe das frustrações que nós enfrentamos na obra dele. Deus sabe dos desânimos que enfrentamos quando estamos trabalhando na missão. Os anciãos, eles viram a glória do primeiro templo e eles caíram no saudosismo e eles começaram a influenciar os mais jovens. Então eles estão ali dizendo assim, vocês não sabem o que é um templo de verdade, né? Eles estão ali, vocês deveriam ter visto a glória do primeiro templo. Isso que vocês estão levantando aí é como nada comparado ao grande templo. Eles estavam sendo saudosistas, influenciando os mais jovens. Geralmente os idosos são um pouco mais saudosistas, né? Ou são saudosistas. Ou não? Eu não sei, às vezes eu acho que eu já estou chegando nessa fase. Aí me preocupa. Geralmente os idosos são mais saudosistas, né? Eles costumam dizer, na minha época, não é assim? Não, na minha época a gente fazia evangelismo para valer, né? A igreja era muito boa, né? Na minha época havia mais envolvimento. Na minha época. E isso acaba às vezes desmotivando os mais jovens. Mas às vezes os jovens também escorregam nesse erro. Porque alguns jovens começam a fazer comparação, às vezes até dentro da igreja. Espero que não seja o caso aqui. Mas tipo assim, a nossa igreja é boa, mas tem uma outra igreja, sabe? A igreja lá em tal lugar, lá em tal cidade. Aquela lá é a igreja, pastor. Liderança, ó. A gente não está ruim, é bonitinho. Mas lá é assim, diferente. Inclusive o pastor deles. Pastor, é assim... Aí também faz uma comparação comigo, aí você vê, né, meus irmãos? Complica, né? E no fundo, eu fico pensando, eu já tenho 20 anos de ministério, mas as grandes lutas e oposições que eu enfrento, ou já enfrentei, elas não vieram de fora, elas vieram de dentro do meu próprio coração. Quando a gente cai nesse equívoco, fazendo esse tipo de comparação, ou criando esse tipo de expectativa, ficamos desanimados. E os anciãos estavam desanimados. Ao invés deles olharem para frente, vamos cumprir a vontade de Deus, eles estavam olhando para o retrovisor, estavam olhando para trás e fazendo essas comparações, e eles perdem assim, irmãos, o foco da missão, eles cedem aqui ao desânimo e eles querem desistir da obra. E aí o que Deus faz? Ele vai lá e manda um anjo para acabar com todo mundo. Não! Deus olha para o seu povo desencorajado.
O povo estava ali amuado, talvez amargurado com aquela obra, e Deus graciosamente envia o seu servo para o encorajamento. Deus não deixa o seu povo sem encorajamento. Veja bem, talvez você esteja desanimado nessa manhã. Fala, eu não estou, pastor, que bom, graças a Deus. Mas você pode acordar amanhã já desanimado. Mas veja, seja qual for a fonte do nosso desânimo, meus irmãos, Deus, Ele sabe o que nós sentimos ou o que nós estamos sentindo. Deus conhece a nossa frustração e mais do que isso, Deus, Ele se importa com a nossa dor. Ele se importa também quando a gente está assim, desanimado. E Ele é tão gracioso que Ele envia a sua palavra de encorajamento para nós. Como que Deus encoraja o seu povo desanimado? Vamos para o segundo ponto, versículo 4. Aos desencorajados, em primeiro lugar, Deus diz, ser forte. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser o quê? Forte, 3 vezes. Ao governador, ao sacerdote e ao povo, ser forte. Eu falei no início sobre a nossa desmotivação constante quando iniciamos alguma atividade física, né? Você já percebeu como a sua atitude ou a motivação, como isso interfere na sua perseverança? Interfere. Quando você está motivado assim, em algum projeto, até um projeto pessoal, você é capaz de passar a noite inteira, em claro, em cima daquilo. Você está motivado, é isso aqui e tal, você está animado, você está ali focado, você fica a noite em claro. Mas quando você não está motivado, quando você está desanimado, pode ser o projeto da sua vida. Você fala, nossa, isso aqui é o projeto da minha vida. Pode ser o projeto da sua vida, mas você cai em procrastinação. Você começa a adiar, e nunca chega o fim da obra, porque está desanimado. A obra não acaba. E às vezes, meus irmãos, na obra do Senhor, acontece isso. Às vezes, presta atenção, na obra do Senhor, por conta de alguns contratempos. Já aconteceu contigo alguma vez? Às vezes a gente sofre algumas decepções entre nós. Às vezes, meus irmãos, nós sofremos algumas ofensas entre nós. Às vezes a gente fica magoado. Às vezes nós ficamos magoados a ponto de pensar assim, acho que eu vou desistir de tudo. Eu acho que eu vou abandonar tudo. De repente, o irmão da igreja, uma irmã, ela não faz aquilo que você queria que ela fizesse. Ela não corresponde à sua expectativa. Para piorar, ela ainda te critica. Ou ele te critica. Faz ali um comentário acerca do que você está fazendo na obra, realizando na obra, e aí você fica desanimado. E alguns dizem assim, pastor, nessa área não dá mais para trabalhar. Eu estou fora, basta. Eu já aguentei muito. Eu não tenho condição de... Não conte mais comigo. Você está desanimado. E a vontade é o quê? Jogar tudo para o ar. Talvez você entrou aqui pensando assim, acho que eu vou jogar para o ar. Aí Deus diz o quê? Não joga para o ar. Segura sua mão. Assim, pastor, agora complicou. Os judeus, eles estavam desanimados com a construção, eles queriam desistir da obra, e Deus, nesse contexto, ao invés de repreendê-los e enviando uma palavra de advertência, Deus envia uma palavra de encorajamento. O que Deus diz para o povo? Ser forte. Ser forte. É isso que Deus nos diz, meus irmãos, diariamente, ser forte. Quando Salomão foi construir o templo, Davi chamou Salomão e falou, filho, ser forte. Isto é, coragem. Ser forte. Coragem. Nós não podemos ser fortes em nossa própria força,
mas na força de Deus é possível, irmãos, caminharmos com coragem. Na força de Deus é possível caminharmos com ousadia, com firmeza, né? Com determinação, mesmo quando a gente é afrontado. Você resiste. Porque você se lembra da voz do seu pai dizendo: filho, sê forte. Quando Josué estava para assumir o comando de Israel e entrar na terra de Canaã, Deus disse para Josué: ser forte, várias vezes. Ser forte, não te mandei eu, ser forte, corajoso, não temas, eu sou contigo, ser forte. O próprio Cristo disse aos seus discípulos, irmãos, Jesus disse assim: olha, no mundo tereis aflições. Os discípulos acho que estavam meio, cansados. E Jesus sabia o que eles iriam enfrentar. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas o quê? Mas tem de bom ânimo. Isto é, coragem. Ser forte. Então, se você pensa em desistir de servir por conta de alguma afronta ou crítica, ou até mesmo por achar que não tem condições, Deus diz por meio da sua palavra, constantemente, diariamente: meu filho, ser forte. Nós podemos ser fortes, não na nossa força, mas na força do nosso Senhor. Como disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Deus disse mais uma coisa para o povo, não apenas ser forte, mas Deus disse assim, olha, uma palavrinha ali que às vezes na leitura passa batido. Ele fala assim, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai. Às vezes a gente usa essa expressão na igreja, né? Onde que vai ser o trabalho hoje? Vai ter um trabalho lá na igreja. Aí você pensa que você vai vir aqui carregar cimento, sei lá, pintar a igreja, vai ter um trabalho na igreja. Mas trabalho diz respeito à obra do Senhor, diz respeito à missão. Então veja, ao invés de ficar ali lamentando, murmurando, diante do segundo templo, ou até mesmo ao invés de pensar na possibilidade de desistir da obra, Deus diz, trabalhai. Irmãos, há um espaço para o lamento. Às vezes a gente está cansado mesmo. Mas presta atenção, ao invés de ficarmos o tempo todo lamentando, remoendo coisas em nosso coração, ou como eu disse, pensando em desistir devido às afrontas e às vezes até desaforos que a gente enfrenta na obra, presta atenção, eu e você precisamos focar na vontade de Deus. O que realmente vale é o que Deus quer que façamos com a nossa vida. Nós não podemos viver a nossa vida, irmãos, com base no que as pessoas estão pensando, falando. Nós devemos viver a nossa vida com base no que Deus pensa acerca de nós. Nós devemos trabalhar. A obra de Deus, ela requer transpiração. A obra de Deus requer, sabe o que? Suor. A obra de Deus exige tempo. Quando ele diz trabalhar, a ideia é arregace as mangas e motivado, encorajado, seja dedicado, seja focado, gaste o seu tempo, a sua energia, esforço físico aqui e trabalhe. Você quer ver um exemplo bem claro assim? Exemplo pessoal. Todos os domingos, eu ou o pastor Guilherme pregamos e ensinamos a igreja. E há outros professores também que ensinam a igreja. E às vezes as pessoas pensam assim que a mensagem que o pastor prega, ela vem flutuando assim, de madrugada na mente, né? Essa madrugada, de sábado para domingo, Senhor, envia aqui dentro da minha mente, tudo aqui, para quando chegar amanhã às 11 horas, eu esteja lá com tudo fresquinho na mente, Palavras fresquinhas do céu. Não é isso. Não é isso. Meus irmãos, pregar a palavra envolve esforço, envolve trabalho, envolve horas de preparação. Servir a Deus envolve trabalho.
Aí você fala assim, pastor, você não fica desanimado, não? Ah, às vezes fico. Aí eu tenho que me lembrar da promessa. Deus diz, pastor, ser forte. E o que mais? Trabalhe. Ah, tá bom, já entendi. Entendeu? Aí você está meio desanimado, fala assim, pastor, o que eu faço agora? É simples. Ser forte, que bom. Eu posso ser forte na força do Senhor. E o que mais, pastor? Trabalha. Aí você não vai ter tempo para ficar pensando em outras coisas. Deus concedeu dons aos seus filhos. Deus concedeu habilidades. Pense nisso. Você foi habilitado pelo Espírito Santo de Deus. Aí você fala assim, pastor, eu sou um homem cheio de dons, né? Eu sou uma mulher cheia de dons. Eu sou uma pessoa cheia de habilidades. Mas veja bem, os dons eles não fluem assim da sua vida sem esforço. Os dons eles não fluem sem trabalho, sem investimento, sem dedicação. Veja, aqueles judeus, eles estavam desanimados, eles estavam querendo desistir. Deus vai ao encontro daqueles judeus e diz assim, eu entendo vocês. O templo tá ruinzinho, né? A obra é pequena. É pequena. Eu entendo vocês. Mas não é hora de permanecer no lamento. Tenham coragem, sejam fortes, obedeçam a palavra, parem de questionar e comecem a trabalhar. Talvez alguns que estão aqui nessa manhã estão trabalhando apenas para o reino próprio e pessoal, mas não estão trabalhando para o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, você é chamado para trabalhar com os dons e talentos que Deus te deu. Onde? Aqui. Não construa só um império lá fora. Aos desencorajados, Deus diz uma última frase lindíssima. Deus diz assim no versículo 4, ele coloca assim no finalzinho do versículo 4, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança, verso 5, que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. A presença de Deus. Nós cantamos um cântico hoje que diz assim, Deus está no templo. E às vezes a gente canta e pensa, onde que está Deus? Está aqui no templo, está aqui, flutuando aqui em nosso meio. Não é isso? Onde que Deus está? Em nós. Deus está no templo e nós somos o templo. Nós podíamos cantar esse hino lá na rua. Deus está no templo. A minha voz não é muito boa, né, meus irmãos? Mas cantar lá na rua. Lá na rua Deus também está no templo, porque Deus está em nós. Ele habita em nós. E a presença de Deus, pense nisso, ela é suficiente para acalmar os temores em nosso coração. A presença de Deus é suficiente para nos ajudar, para nos levantar. É suficiente para nos levar ao enfrentamento do dever cristão. Jesus disse assim, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas veja, Jesus disse isso quando? Ele falou, agora você vai para casa, deita e descansa, tá bom? E eu vou estar com você lá na sua casa, bem tranquilo, no seu sofá, confortável, eu estarei convosco. Deus está lá, claro que está lá, Ele está aqui, Ele está em todos os lugares, mas veja, Jesus disse isso naquele contexto da grande comissão. É como se Ele dissesse, agora você vai, trabalhe, faça discípulos de todas as nações. Ah, é? Estou meio desanimado. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus garante, meus irmãos, a sua presença abençoadora, protetora, provedora, enquanto realizamos a sua obra. Não fazemos nada sozinhos. Na verdade, é Deus que faz, e Ele faz por meio da sua igreja. Então,
não faz muita diferença, assim, se o trabalho é grande ou se o trabalho é pequeno, se você trabalha com 1, com 2, ou com 10, ou com 1000. Também não importa se a igreja é grande ou se a igreja é pequena. Não importa se os envolvidos na obra são muitos ou são poucos, nós precisamos nos lembrar da promessa. Deus está conosco enquanto realizamos a sua obra. Pode ser a primeira casa ou a segunda casa. A casa que Zorobabel levantou ali, né, o governador nomeado, era pequena, mas Deus fala, eu estou convosco. Eu estou convosco. O Senhor estava presente com o seu povo naquela obra. Você pergunta assim, pastor, Deus estava presente com o seu povo por quê? Porque o povo era fiel? Não. Deus não estava com o seu povo porque o povo era super fiel, era um povo super comprometido. Não. Deus estava com o seu povo por causa da sua fidelidade. Porque Deus ele é fiel à sua aliança. Ele diz aqui, eu estabeleci uma aliança com o meu povo quando eles saíram do Egito. Eu estabeleci um pacto e eu prometi, diz aí o texto bíblico, que o meu espírito iria habitar no meio de vós. É o que diz o texto. Eu prometi, eu selei essa aliança, o meu espírito estará entre vós, não temais. Deus habita entre o seu povo e no seu povo por meio do seu espírito, e é assim que nós somos encorajados, meus irmãos, nos tempos de aflição. E eu diria que aqui está um grande incentivo para você não desistir, não ficar desanimado, não ficar prostrado, para você, aqui está um incentivo para você não abaixar a sua cabeça, para não se afastar diante dos obstáculos, mas permanecer realizando a sua obra. Preste atenção, pastor, por que eu devo continuar? Mas está tão difícil, parece que está tão pesado, eu estou enfrentando algumas oposições, estou pensando em deixar algumas coisas, ou talvez eu não esteja fazendo nada, talvez você está falando, pastor, eu não estou fazendo nada, minha vida ela é inútil para o reino, e eu preciso me mover. Presta atenção, a fonte de encorajamento é o fato de que o Espírito Santo de Deus habita em você. Você é habitado pela força pessoal mais poderosa desse universo. Você é habitado pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Você é habitado por Deus. E Deus habita em seu povo porque Ele quer realizar a sua obra por meio do seu povo. E Ele opera na sua vida por meio do Espírito, e Ele realiza a obra por meio do Espírito, da ação do Espírito em sua vida. Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo, e depois nós vamos descansar tranquilamente. É isso? Não! Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e então vocês serão as minhas testemunhas. Você vai para o trabalho, você vai para a luta, você vai servir. Por quê? Porque você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Mas está tão difícil, está tão complicado. Mas o Espírito habita em você. Você é habitado pelo Espírito. Nós superamos, meus irmãos, os desânimos enquanto realizamos a obra, à medida em que tomamos consciência de que somos habitados pelo Espírito Santo. Eu acho tão lindo aquele texto. É João 16, quando Jesus Cristo diz assim, que o Espírito nos ensinará a verdade. Diz até o texto, né, que na hora que você for questionado, eu não sei o que responder, o Espírito vai o quê? Te orientar, te auxiliar, colocar até palavra na tua boca, para você poder testemunhar. Aí você fala assim, pastor, eu tenho tanta dificuldade para fazer isso, para falar para as pessoas. Às vezes eu falo, você já imaginou se você acreditar nessa verdade? Eu vou falar, agora eu vou. Eu vou falar. Hoje eu vou falar. Hoje eu vou testemunhar a minha fé. Você é cristão suficiente, discípulo suficiente para ver a minha fé. Aí você vai e começa a falar, Deus começa a usar a sua vida. E você fala assim, nossa, que coisa. Eu sou um vaso de barro. É verdade. Deus usa vasos de barro na sua obra, no seu reino. Ele nos envia esse espírito de encorajamento quando estamos desanimados. E por fim, e aqui eu quero concluir, os versículos 6 a 9, encontramos essa promessa. Diz assim o texto, verso 6, irmãos,
Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez mais, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Essa profecia, ela é riquíssima, ela teve um cumprimento parcial na época do profeta Ageu. Algumas profecias têm múltiplos cumprimentos, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, isso aqui já cumpriu ou não cumpriu? Não, tem algumas que cumpriram e vão cumprir de novo, vamos colocar assim. São cumprimentos parciais. E essa é uma das profecias que teve um cumprimento parcial. Naquela época, o próprio rei Dario, que assumiu o lugar de Ciro, ele assinou um decreto e ele concedeu ao povo, naquela época, o direito de construir o templo, e ele concedeu todas as riquezas ou recursos necessários para que o templo fosse levantado. Então, de certa forma, as riquezas das nações foram levadas àquele templo. Isso aconteceu. E se perguntar assim, as nações foram abaladas? Porque diz que as nações seriam abaladas. Sim, foram. Nós sabemos que o império babilônico caiu, veio o império persa, caiu, veio o império grego, caiu, veio o império romano, e depois caiu também. Deus estava abalando os grandes impérios, as grandes nações naquela época. Mas essa profecia, ela tem um cumprimento final na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Certa feita, Jesus Cristo, ele se deparou com o segundo templo. E eu achei bastante interessante esse comentário que eu vi do pastor Heber Júnior. Ele disse o seguinte, que certa feita Jesus, quando ele se deparou com o segundo templo, esse templo, lembrando que esse segundo templo ele foi ampliado por Herodes. Ele era assim um templo básico, mas Herodes deu uma encorpada, né? Ele ampliou, se tornou um grande templo no período de Herodes. E Jesus, certa feita, estava lá, de frente àquele templo, e Jesus Cristo disse assim, derribai este templo e em 3 dias eu o levantarei. Todo mundo ficou assim, levou anos para levantar esse templo, como que ele vai ser reconstruído em apenas 3 dias? Eles ficaram chocados, mas nós sabemos que Jesus Cristo não falava daquele monte de pedras, Jesus Cristo falava sobre o quê? O seu corpo, que seria destruído, desfeito em sua morte, e seria reconstruído no 3º dia. E nesse sentido, meus irmãos, Jesus Cristo, ele é o templo reerguido. E o apóstolo Paulo diz aos Colossenses que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Jesus é o templo que foi reerguido, onde habita toda a plenitude da divindade. Mas o que nos chama a atenção é que Jesus Cristo, depois de sua obra, ele então institui a sua igreja, e ele constitui, vamos colocar assim, um novo templo. E no contexto do Novo Testamento, esse novo templo, ou esta igreja, né, que é chamada de corpo também, esse novo templo, ele é um templo extremamente glorioso. E ele é glorioso, esse templo, porque esse templo é o local onde Deus habita. Nós somos o templo de Deus. Deus habita em nós. E as nações, né, ou as ricas nações, estão vindo e indo de todos os lugares para fazer parte desse grande templo, desta grande igreja. Povos de todas as tribos, línguas e nações formam esse glorioso templo onde Deus habita e onde Deus manifesta abundantemente a sua glória. E um fato interessante é que Ageu, capítulo de número 2, versículo 6, esse versículo 6, ele é o único versículo citado no Novo Testamento, e ele é citado lá em Hebreus, capítulo de número 12, verso 26. E o texto de Hebreus 12, 26, que cita essa passagem de Ageu, capítulo 2, verso 6, diz que no final dos tempos, diz o autor de Hebreus, tudo será abalado, os céus, a terra, as nações. Mas ele diz assim, que nós que estamos em Cristo, ele fala, nós pertencemos a um reino inabalável. Quando Jesus Cristo voltar, tudo será abalado,
mas nós pertencemos a um reino inabalável. Nós iremos resistir esse abalo cósmico. Imagina aí um terremoto, proporção, na escala universal, as coisas se desfazendo, e Deus moendo tudo para fazer novos céus e nova terra, e nós iremos herdar a vida eterna. Nós pertencemos a um reino inabalável. O cumprimento dessa profecia, ele ocorrerá finalmente no retorno de Jesus Cristo. Ele vai punir as nações rebeldes, vai mostrar a sua glória e definitivamente salvar o seu povo. Versículo 9 é o último versículo, que diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Diferente, meus irmãos, do que o físico demonstrava, Deus, ele traria coisas gloriosas para esse segundo templo, o templo final. O apóstolo Pedro, ele fala desse templo, ele diz que nós aqui somos as pedras vivas desse templo. Nós somos as pedras vivas, e assim nós vamos edificando a casa espiritual. O templo, esse novo templo, ele é glorioso, meus irmãos, porque esse novo templo, pensa bem, ele não é formado por essas pedras, ele não é formado por esse teto, ele não é formado por madeira. Esse novo templo é formado por gente, por pessoas. Esse novo templo, ele é glorioso, porque ele é formado por pedras vivas redimidas por Cristo. Esse novo templo, ele é um templo muito mais glorioso do que o templo de Salomão, do que o templo de Herodes. Por quê? Porque esse templo, ele não está restrito a um local. Esse templo, ele é universal. Ele abarca pessoas que estão espalhadas por todo o mundo. E Deus tem uma aliança eterna com esse povo que somos nós. E eu então concluo dizendo o seguinte: quando você se envolve na obra de Deus, no reino de Deus, tem que cuidar do seu coração. Então, por favor, cuide do seu coração. Cuida do seu coração. Às vezes a gente fica desanimado porque a gente faz comparação equivocada e cria expectativa equivocada. Aí a gente fica desanimado. Então, cuida do seu coração. Lembre-se que a maior luta, ela não acontece fora de você, ela acontece dentro de você, quando você é pressionado. Segundo lugar, ou segunda lição, você é fraco, eu sou fraco, todo mundo é fraco. Aqui tem um monte de vaso de barro. Nós somos todos vasos de barro, meus irmãos. E você fala assim, por que Deus escolheu o vaso de barro? Poderia ter escolhido um vaso de ouro, assim, né, de cristal, sei lá, um vaso mais valioso. Irmãos, Deus escolhe vasos de barro para mostrar o seu poder e para mostrar que Ele faz muito com pouco. Muito com pouco. Você fala assim, eu sou um vasinho de barro. Ok. A casinha pequenininha, né? Não. Deus escolhe vasos de barro porque Ele faz muito com pouco. Você fala assim, eu sou tão pequeno, pastor, eu sou tão barro, eu sou tão pó. E Deus fala assim, é verdade, você é tudo isso. Mas Deus usa exatamente você, pó, barro, pequeno, frágil, para a glória dEle. E usa você de uma forma grandiosa e gloriosa. Terceira lição, quando você se sentir cansado ou desanimado, lembre-se que Deus, Ele nunca vai negar a sua fraqueza, mas Deus graciosamente sempre vai vir ao seu encontro por meio da sua palavra. E o que Deus vai dizer? Para mim, pastor, Deus vai dizer assim, meu filho, seja forte, meu filho, trabalhe. Meu filho, eu estou contigo. Meu filho, o meu espírito habita em ti. Para não ficarmos desanimados, a gente precisa deixar de olhar um pouquinho para trás, olhar um pouquinho para frente. Sabe, irmãos, às vezes a gente não vive na expectativa de que Deus está para fazer algo grande. Às vezes a gente vive na expectativa de que Deus está para fazer algo grande com a nossa vida, né? com os nossos sonhos. Deus vai fazer uma coisa muito grande, Deus vai fazer uma coisa gloriosa, né? Mas está pensando na sua vida pessoal, às vezes.
a gente tem que olhar para o futuro e ter a expectativa de que Deus faz coisas grandes, Ele faz, e Ele há de fazer outras coisas grandes, viver na expectativa daquilo que Ele vai fazer por meio da nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, às vezes na caminhada cristã a gente se sente desanimado e cansado, mas nós te louvamos porque sempre Tu envias irmãos e irmãs, servos e servas, com a Tua palavra para nos encorajar. Nós somos fracos vasos de barro. Estamos bem hoje e não estamos bem amanhã. Estamos animados hoje e não estamos animados amanhã. Somos corajosos hoje, mas não somos corajosos quando enfrentamos algumas provações. Essa é a realidade do que somos. Mas nós te agradecemos, Pai, pelo Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu o nosso maior inimigo, o pecado, a morte, sofreu por nós. Esse Cristo glorioso que nos chama hoje, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Abençoe o Teu povo nesta manhã, para que o Teu povo seja forte no Senhor, para que o Teu povo trabalhe focado na Tua vontade diariamente, para que o Teu povo, Pai, sempre desfrute da Tua graciosa presença. Abençoe assim, ó Deus, a nossa vida, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.